Após a chegada do zagueiro João Vitor, Vasco da Gama agora mira novas contratações para a temporada de 2024. Ramon Dias, que vai permanecer na Colina, né? Ele quer novas contratações, quer uma equipe mais forte. A diretoria do Vasco prometeu ao Ramon um time muito mais forte, mais qualificado para poder disputar títulos em 2024. Todo mundo sabe que ainda não é aquele Vasco que todo mundo conhece, mas aos poucos eu acredito que o Vasco vai chegando aonde precisa chegar, né, que é o patamar do Vasco. O Vasco não pode ficar muito distante de Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro. O Vasco precisa estar na cola desses clubes e a SAF vai fazer isso nos próximos anos, né? Não é uma coisa assim imediata, mas eu acredito que o Vasco vai montar equipe muito qualificada para a próxima temporada e vamos acompanhar as últimas novidades do Vasco aqui no nosso canal. Pasamos solo 4 meses, que achei que pasaron 4 años en el club. A gente no estaba acostumbrado a vivir esa situación, siempre en los clubes brigábamos por salir campeón, veníamos de uno de los mejores clubes del mundo, que es Hilal, y la gente no estaba acostumbrado a vivir de tanto sufrimiento. Tuvimos que mudar toda la forma de trabajar de nós, porque no era el momento para aplicar nuestra forma de trabajar, porque el momento era muy delicado. Un sufrimiento general, mas muito feliz por la escolha que a gente fez 5 o 4 meses atrás. Y vivir esta situación fue muy atípica para nós, mas nos dimos cuenta que somos capaces también de vivir cosas difíciles. No merecíamos pasar por todo lo que pasamos, mas es Vasco, se tenía que dar así y fue muy bonito. Ahora que todo aconteció bom, fue una historia que va a quedar para el resto de nuestra vida. Más yo que lo primero que tiene que todo el mundo vasco tiene que mudar es pensar en positivo, acreditar que las cosas pueden acontecer. La mentalidad tiene que ser ganadora, porque nós somos así, y la gente que está trabajando en Vasco también es así. Mas es un proceso, como todo, mas acredito que las cosas están mudando y van a mudar, y Vasco, vamos a ser un Vasco que va a competir. Boa! Tá aí, Vasco que também encaminhando compra do zagueiro João Vitor, que está no Benfica hoje, o Breiler. 6 milhões de euros, cerca de 32 milhões de reais para adquirir o zagueiro que tem 25 anos, seria em definitivo. O contrato deve ser de 5 temporadas. O João Vitor, revelado pelo Corinthians, passou pelo Atlético Goianiense antes de chegar ao clube português, ao Benfica. O Vasco aí no mercado, já com a comissão técnica também garantida, tudo certo, pensando também em reforçar esse elenco para a próxima temporada, agora começando com Ramon Dias e família. E essa é uma contratação, Gláucia, que ilustra bem o discurso do Emiliano Dias, que diz que a gente está trabalhando 24 horas, não tem férias. Ele, o pai, em contato com o Alexandre Matos, o Lúcio Barbosa, que é o CEO. Então, o Vasco trabalhou muito bem e de forma silenciosa nessa contratação, porque o João Vitor interessava o Botafogo, o Internacional, tinha uma grande concorrência. E o Vasco, sem badalação, até em algum momento a torcida do Vasco demonstrou uma certa ansiedade. Poxa, chegou o Alexandre Matos, mas ainda não chegou contratação. Cadê aquele homem? Que homem já chega com um caminhão de reforço. Exato, né? Cobrando aquela fama dele de ser agressivo no mercado. Mas o Vasco está fazendo o passo certo. Fechou primeiro a permanência do Ramon Dias e sua comissão, e era o fundamental ter essa garantia para, de fato, ter a segurança de fazer os investimentos corretos, porque agora o Vasco precisa de contratações pontuais, já não precisa mais de toda uma reformulação de elenco que aconteceu nesse ano. E para isso, precisa estar muito alinhado com o treinador. E nesse alinhamento chegaram ao nome do João Vitor, que é um reforço muito interessante, não só porque era disputado pelo mercado, mas pelo que o Vasco precisa. O Vasco
não vai ter mais o Robson Bambu, que foi um jogador muito questionado, que muitas vezes jogou pelo lado direito, não só como zagueiro, e o João Vitor é capaz de executar essa função. O João Vitor, na Europa, tem jogado mais como lateral direito do que como zagueiro, como jogava no Corinthians. Então, na passagem, pelo Benfica ele jogou muito pouco, mas pelo Nantes da França, num período de empréstimo, ele fez 16 jogos e a maioria deles como lateral, e até tendo liberdade para atacar. Porque o João Vitor é um zagueiro com muita velocidade, muita capacidade de recuperação e tem essa versatilidade. Pode ser ali uma alternativa a Paulo Henrique e a Pumita, caso o Ramon Dias opte por uma formação mais defensiva, como chegou a optar nesse ano com o Robson Bambu. Então, um jogador interessante, 25 anos, um grande investimento do Vasco, é um recado também para o mercado de como o Vasco pretende trabalhar e vejo como uma contratação positiva não só pelo nome, um jogador que não deu certo de fato na Europa, mas pode se recuperar voltando para o Brasil, mas também pela forma discreta como o Vasco trabalhou, sem muito alarde, sem falar muito, o Alexandre Matos já conseguiu garantir a primeira e boa contratação para o Vasco. Gols do campeonato italiano. Rogério Vogan conta pra gente como foi o empate entre Genoa e Inter. Ter a segurança de fazer os investimentos corretos, porque agora o Vasco precisa de contratações pontuais, já não precisa mais de toda uma reformulação de... Galera, isso aí, né? O Vasco segue no mercado, né? O Vasco, eu concordo exatamente com o Breyle tá falando. O Vasco não precisa mais de reformulação total no elenco. O Vasco só precisa fazer algumas contratações pontuais, trazer alguns jogadores, algumas peças assim importantes, igual agora trouxe um zagueiro, porque o Medel, todo mundo sabe, pela idade que o Medel tem, o Medel não vai aguentar jogar uma temporada inteira, então precisa de outras peças. O Pelé, o Léo, né? Pra falar a verdade, o Léo, se permanecer, ele talvez, né, se permanecer, ele pode sim ser uma reserva, né? Porque vai ser reserva, né? Ele já não foi muito utilizado pelo Ramon, né? O Ramon Dias não gostou muito do estilo aí do Léo, né? Ficou uma boa parte do banco aí com o Ramon, né? E é isso aí, o Vasco tá correndo atrás de contratações, já tem outros jogadores que o Vasco tá renovando o contrato, o Vasco ainda tá naquela ainda de troca ou não, Orelhano pelo Wesley. Na minha opinião, não vai ser uma boa troca, porque o Wesley não vive momento de baixa, entendeu? Você trazer um jogador em momento de baixa é meio que, assim, é meio que complicado, né? Porque você não sabe se realmente o jogador vai dar certo ou não, mas, né, tudo pode acontecer aí com o Vasco na temporada, né? Vamos ver se o Vasco vai conseguir manter uma regularidade, manter um time consistente, né? O Vasco, todo mundo sabe, o Vasco não vai chegar para poder ganhar tudo. Não adianta, o elenco do Vasco não é para isso. É um elenco que é para se manter na Série A, mas do meio de tabela para cima. É meio de tabela para cima, não é nada de brigar por zona de rebaixamento, não. E o Campeonato Carioca, o Vasco vai entrar para ser mais competitivo e brigar pelo título. Claramente que é possível. É Campeonato Carioca. Deu no mínimo aí o Vasco voltar a fazer uma final, né? Voltar a fazer um bom campeonato carioca, isso daí é muito bom, né? Voltar aquela essência lá de Vasco, né? Jogando um bom campeonato carioca, jogando contra o Flamengo, contra o próprio Fluminense, né? Botafogo também, que hoje vive muito bem também, um momento bacana, apesar de eu ter conseguido o título do brasileiro, né? O Botafogo teve uma temporada boa, né? O finalzinho que não foi bom, mas o Vasco pode sim voltar, quem sabe disputar um título de Campeonato Carioca, seria um bom início para o Vasco, que vai ter Campeonato Carioca, Copa do Brasil e também vai ter a disputa do Campeonato Brasileiro, que é o grande campeonato do Vasco, é o campeonato que o Vasco quer almejar coisas melhores para a temporada de 2025. 2025 que vai ser o ano do Vasco, né? Para isso, o Vasco precisa fazer um bom ano em 2024, para 2025 estar disputando as melhores competições, que é a Libertadores ou até mesmo uma Sul-Americana, já estaria assim de bom tamanho, mas o Vasco sempre tem que estar almejando coisa grande, igual a Libertadores, né? O Vasco precisa voltar a disputar essas competições. Agora vamos aguardar para ver o time que o Vasco vai montar para 2024. Na minha opinião, já é um bom índice. O Vasco já tem um treinador que veio da última temporada, já conhece o elenco, já conhece o Vasco. Então, na minha opinião, o Vasco não vai ter dificuldade para poder fazer adaptações com o seu elenco em 2024. Essa é a minha opinião. Deixa nos comentários a opinião de vocês também, que é muito importante para o nosso canal. Você que está chegando é novo, não esquece, galera. Deixa seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações para você não ficar de fora de nenhuma novidade aqui do nosso canal.